A Dança da Morte. Stephen King. Capítulo 52. Nas primeiras horas da manhã, mãe Abigail jazia insônia em sua cama. Estava tentando rezar. Levantou-se sem acender a luz e ajoelhou-se na sua camisola branca de algodão. Pressionou a testa contra sua Bíblia, que estava aberta em Atos dos Apóstolos. A conversão do velho e teimoso Saulo na estrada de Damasco. Ele tinha sido cegado pela luz, e na estrada de Damasco as escamas haviam caído de seus olhos. Atos era o último livro da Bíblia em que a doutrina era apoiada por milagres. E o que eram os milagres, senão a mão divina de Deus atuando sobre a terra? Havia escamas nos seus olhos. Algum dia eles ficariam livres para enxergar? Os únicos sons no quarto eram o débil chiado da lamparina a óleo, o tic-taqueado despertador Westclocks e sua voz baixa e sussurrante. Mostrai-me meu pecado, Senhor. Eu não sei qual é. Sei que fui embora e perdi alguma coisa que querias que eu visse. Não consigo dormir. Não consigo tirar uma soneca. E não vos sinto, Senhor. Sinto como se estivesse rezando para um telefone mudo. E este é um tempo ruim para isso acontecer. Como vos ofendi? Estou ouvindo, Senhor. Ouvindo aquela vozinha baixa em meu coração. E ela ouviu. Pôs seus dedos artríticos unidos sobre os olhos, inclinou-se ainda mais à frente e tentou ler sua mente. Mas tudo estava escuro lá. Escuro como a sua pele. Escuro como a terra lavrada que espera pela boa semente. Por favor, meu Senhor, por favor, meu Senhor. Mas a imagem que surgiu foi um solitário trecho de estrada de terra em meio a um vasto campo de milho. Havia uma mulher com um saco cheio de aninhagem, cheio de galinhas recém-abatidas. E as doninhas chegaram. Elas dispararam à frente e fizeram investidas contra o saco. Podia sentir o cheiro de sangue, o velho sangue do pecado e o sangue fresco do sacrifício. Ela ouviu a velha erguer a voz para Deus. Mas seu tom era débil e gemente, uma voz petulante, não implorando humildemente que fosse feita a vontade de Deus, qualquer que pudesse ser o lugar dela no esquema das coisas daquela vontade, mas exigindo que Deus a salvasse, de modo que pudesse concluir o trabalho, o seu trabalho, como se ela conhecesse a mente de Deus e pudesse subordinar sua vontade à dela. As doninhas ficaram mais ousadas ainda. O saco de aninhagem começou a se desfazer à medida que elas o mordiam e puxavam. Seus dedos estavam muito velhos, fracos demais. E, quando as galinhas acabassem, as doninhas ainda estariam famintas e investiriam contra ela. Sim, elas iriam. E depois as doninhas se dispersaram. Tinham corrido guinchando para a noite, abandonando o conteúdo do saco devorado pela metade, e ela pensou exultante. Deus me salvou afinal. Louvado seja seu nome. Deus salvou sua boa e fiel serva. Não foi Deus, velha. Fui eu. Na sua visão, ela se virou, o medo pulsando quente em sua garganta com um gosto semelhante a cobre novo. E lá, abrindo seu caminho para fora do milharal, como um esfarrapado fantasma prateado, estava um enorme lobo cinzento das montanhas rochosas, suas mandíbulas abertas num riso sardônico, os olhos em fogo. Havia uma coleira de prata lavrada em volta de seu grosso pescoço, uma coisa de uma beleza agradável e bárbara. E dela oscilava uma pequena pedra de âmbar negro, e no centro havia uma pequena fenda rubra, com um olho, ou uma chave. Ela se benzeu, fez o sinal contra o mal-olhado para esta pavorosa aparição, mas as mandíbulas do lobo apenas se alargaram mais. E entre elas se sacudia o músculo rosado e nu da sua língua.
Estou vindo buscar você, mãe. Não agora, mas em breve. Correremos atrás de você como os cães correm atrás dos cervos. Sou todas as coisas que imagina, porém ainda mais. Sou o homem que faz magia. Sou o homem que fala para os mais novos. Seu próprio povo me conhece melhor, mãe. Ele me chama de João, o conquistador. Saia, deixe-me em paz em nome do Deus Todo-Poderoso. Mas ela estava tão aterrorizada, não pelas pessoas ao seu redor, que no sonho eram representadas pelas galinhas no saco, mas por si mesma. Tinha medo na alma, temia por sua alma. O seu Deus não tem poder sobre mim, mãe. O vaso dele é fraco. Não, não é verdade. Minha força é a força de 10. Eu me elevarei com asas, como as águias. O lobo, no entanto, apenas sorriu e chegou mais perto. Ela se encolheu para evitar o hálito da fera, que era intenso e fétido. Este era o terror do meio-dia, e o terror que surge à meia-noite. E ela estava com medo. Estava no ápice do medo. E o lobo, ainda sorridente, começou a falar em duas vozes, perguntando e respondendo a si mesmo. Quem extraiu água da rocha quando estávamos sedentos? Fui eu, respondeu o lobo numa voz petulante, meio grasnada, meio enrouquecida. Quem nos salvou quando desfalecemos? Perguntou o lobo sorridente. Seu focinho agora a centímetros dela. O hálito recendendo a um matadouro em pleno funcionamento. Fui eu, respondeu a voz uivante, chegando mais perto ainda. O focinho sorridente e repleto de morte brutal, os olhos vermelhos e atrevidos. Ah, fiquem de joelhos e louvem meu nome. Sou o doador da água no deserto. Louvem meu nome. Sou o bom e fiel servo que leva a água ao deserto. E meu nome é também o nome de meu mestre. A boca do lobo arreganhou-se ao máximo para devorá-la. Meu nome, murmurou ela. Louvem o meu nome. Louvem a Deus, do qual fluem todas as bênçãos. Louvem o nome dele, ó criaturas aqui de baixo. Erguendo a cabeça, ela olhou em torno do quarto, numa espécie de estupor. Sua Bíblia tinha caído ao chão. A claridade do alvorecer surgia na janela que dava para o leste. Ah, meu Senhor! Gritou em voz alta e trêmula. Quem extraiu água da rocha quando estávamos sedentos? Seria isso? Santo Deus, seria isso? Seria por isso que as escamas tinham-lhe coberto os olhos, tornando-a cega para as coisas que devia saber? Lágrimas amargas começaram a cair de seus olhos e ela se pôs de pé, lenta e dolorosamente. Caminhou até a janela. A artrite fincava agulhas duras e afiadas nas juntas de suas coxas e joelhos. Olhou para fora e soube o que tinha de fazer agora. Retornou para junto do armário e puxou a camisola branca de algodão por cima da cabeça. Deixou-a cair no chão. Agora estava nua, revelando um corpo tão franzido pelas rugas que poderia ter sido o leito do grande rio do tempo. Será feita a vossa vontade, disse e começou a se vestir. Uma hora mais tarde, ela caminhava lentamente pela Mapleton Avenue, na direção dos desfiladeiros estreitos e emaranhados de vegetação além da cidade. Stu estava na usina elétrica com Nick, quando Glenn chegou precipitadamente. Sem mais rodeios, ele soltou a bomba. Mãe Abigail, ela desapareceu. Nick olhou bruscamente para ele. Do que está falando? Perguntou Stu, ao mesmo tempo afastando Glenn para longe da turma que enrolava fio de cobre em uma das turbinas queimadas. Glenn assentiu. Percorrera de bicicleta os 8 quilômetros até ali e ainda estava sem fôlego. Fui procurá-la para falar-lhe um pouco sobre a reunião da noite passada e para rodar a fita, se ela quisesse ouvir. Queria saber a opinião dela a respeito de Tom.
porque me senti incomodado com toda essa ideia. A opinião de Franny meio que atuou sobre mim nas horas mortas, acho. Queria estar lá. Bem, porque Ralph disse que há mais 2 grupos chegando hoje. E você sabe como ela gosta de recepcioná-los. Cheguei lá por volta de 8h30. Ela não atendeu a minha batida, então entrei. Pensei em encontrá-la dormindo e simplesmente iria embora. Mas quis me certificar de que não estava. Se não tinha morrido ou sofrido qualquer coisa. Afinal, na idade dela, o olhar de Nick não se afastava dos lábios de Glenn. Só sei que ela não estava lá. E encontrei isso em seu travesseiro. Glenn estendeu-lhe uma toalha de papel. Nela estava escrita em carranchos grandes e trêmulos a seguinte mensagem: preciso me afastar por algum tempo exatamente agora. Pequei e me gabei de conhecer a mente de Deus. Meu pecado foi o orgulho, e Ele quer que eu encontre meu lugar em sua obra novamente. Logo estarei com vocês, se for a vontade de Deus. Abe Fremantle. Puta que pariu, disse Stu. O que faremos agora? O que acha, Nick? Nick pegou o bilhete e leu de novo. Devolveu-o a Glenn. A fúria havia sumido de seu rosto e ele apenas parecia triste. Acho que precisamos antecipar aquela assembleia para esta noite, sugeriu Glenn. Nick sacudiu a cabeça. Pegou seu bloco, escreveu, destacou a folha e entregou-a para Glenn. Stu leu por cima do ombro dele. O homem põe e Deus dispõe. Mãe Abigail gostava de falar isso. Costumava citar com frequência. Glenn, você mesmo disse que ela era dirigida por algo mais. Deus, a mente dela, seus delírios, seja o que for. O que fazer? Ela se foi. Não podemos alterar isso. Mas o tumulto, começou Stu. Claro, vai haver tumulto, disse Glenn. Nick, não deveríamos, pelo menos, reunir o comitê para debater isso? Nick escreveu. Para quê? Por que fazermos uma reunião que não vai resolver nada? Bem, poderíamos formar um grupo de busca. Ela não deve ter ido muito longe. Nick fez um círculo duplo em torno da frase: o homem põe e Deus dispõe. Mais abaixo escreveu: se a encontrarem, como vão trazê-la? Acorrentada? Santo Deus, não! Exclamou Stu. Mas não podemos deixá-la vagando por aí, Nick. Ela enfiou na cabeça a ideia louca de que ofendeu a Deus. E se achar que tem que se internar no deserto, como algum cara do Velho Testamento? Nick escreveu. Tenho quase certeza de que foi exatamente o que ela fez. Ora, deixe disso. Glenn pôs a mão no braço de Stu. Baixe o facho 1 minuto, texano oriental. Vamos analisar as implicações disso. Que se dane as implicações. Não vejo qualquer implicação em deixar uma mulher idosa andar por aí a esmo, dia e noite, até morrer abandonada às intempéries. Ela não é uma velha qualquer. Ela é a mãe Abigail, e por aqui era considerado o próprio Papa. Se o próprio Papa decidisse que tem de ir a pé até Jerusalém, você discutiria com ele se fosse um católico praticante? Droga, não é a mesma coisa e você sabe muito bem. É a mesma coisa sim. É. Pelo menos o povo da Zona Franca vai entender assim. Stu, você pode afirmar com certeza que Deus não disse a ela que se internasse nos ermos? Não, mas... Nick estivera escrevendo e então mostrou o papel a Stu, que ficou perplexo com algumas palavras. A caligrafia de Nick geralmente era impecável, mas agora parecia apressada, quase impaciente. Stu, isso não muda nada, exceto que provavelmente afetará o moral da Zona Franca. Talvez nem mesmo afete. As pessoas não vão se dispersar apenas porque ela está ausente. Isso significa que não precisamos contar com ela em nossos planos, pelo menos por enquanto. Talvez seja melhor assim. Vou enlouquecer, exclamou Stu.
Às vezes falamos dela como um obstáculo a ser contornado, como se fosse um bloqueio de estrada. Outras vezes, vocês se referem à mãe Abigail como se fosse o Papa, que não poderia fazer nada de errado mesmo querendo. Pois acontece que gosto dela. O que pretende, Nick? Que alguém tropece no cadáver dela neste outono, num daqueles desfiladeiros apertados a oeste da cidade? Quer que a deixemos lá, para que se transforme em um banquete sagrado para os corvos? Estou, disse Glenn gentilmente. Foi ela quem tomou a decisão. Ah, droga! Que confusão! Ao meio-dia, a notícia do desaparecimento de mãe Abigail já havia se espalhado pela comunidade. Conforme previsto por Nick, a sensação geral foi mais de dolorosa resignação do que de alarme. A comunidade achava que ela devia ter se ausentado a fim de rezar por orientação para ajudá-los a escolher o caminho certo a seguir na Assembleia Geral do dia 18. Não quero blasfemar chamando-a de Deus, disse Glenn durante um rápido almoço no parque. Mas ela é uma espécie de Deus por procuração. Pode-se medir a força da crença de qualquer sociedade observando o quanto essa fé enfraquece quando seu objetivo empírico é removido. Assino embaixo de novo. Quando Moisés sacrificou o bezerro de ouro, os israelitas pararam de adorá-lo. Quando a enchente inundou o templo de Baal, os malequitas decidiram que Baal não era um deus com essa bola toda. Mas Jesus saiu para o almoço por 2000 anos, e as pessoas não só continuavam seguindo seus ensinamentos, como viveram e morreram acreditando que ele finalmente voltaria. E foi a coisa mais simples quando voltou. É assim que a Zona Franca se sente em relação à mãe Abigail. Essas pessoas estão perfeitamente certas de que ela vai voltar. Já falou com elas? Falei, disse Stu. E não posso acreditar. Há uma velha perambulando por aí e todos dizem que está bem. Eu gostaria de saber se ela trará os 10 mandamentos em louças de pedra. Há tempo para a Assembleia. Talvez ela o faça, disse Glenn gravemente. De qualquer modo, nem todos estão dizendo está bem. Ralph está praticamente arrancando os cabelos. Ótimo para Ralph. Stu encarou Glenn. E quanto a você, careca? Onde se situa em tudo isso? Gostaria que não me chamasse assim. Não me dignifique em nada. No entanto, lhe digo que chega a ser um tanto engraçado. O velho texano oriental parece mais imune ao evangelho que ela semeou nesta comunidade do que o velho e agnóstico urso sociólogo. Acho que ela vai voltar. Sei lá como, mas é o que acho. O que Franny pensa a respeito? Não sei. Não a vi durante toda a manhã. Que me conste, deve estar por aí comendo gafanhotos e mel silvestre com mãe Abigail. Stu contemplou as Flatirons, erguendo-se muito alto à brisa azulada do início da tarde. Céus, Glenn, só espero que a velha senhora esteja bem. Franny sequer sabia do desaparecimento de mãe Abigail. Passara a manhã na biblioteca, lendo sobre jardinagem. Não foi a única pesquisadora. Viu 2 ou 3 pessoas com livros sobre agricultura. Um rapaz de óculos com cerca de 25 anos, debruçado sobre um livro chamado 7 Fontes Independentes de Energia para o seu Lar. E uma bela lourinha de seus 14 anos às voltas com uma surrada brochura intitulada 600 Receitas Simples. Saiu da biblioteca por volta do meio-dia e desceu a Walnut Street. A meio caminho de casa encontrou Shirley Hammett, a mulher mais velha que viajara com Diana, Susan e Pat Crocker. A melhora de Shirley foi impressionante desde então. Agora parecia uma alegre e simpática matrona circulando pela cidade. Ela parou e cumprimentou Fran. Quando acha que ela vai voltar? Perguntei a todo mundo. Se essa cidade tivesse um jornal, eu escreveria para a seção Cartas dos Leitores. Por exemplo, o que acha da posição do senador Bunky Hall
sobre a escassez de combustível, mais ou menos assim. Quando e quem vai voltar? Mãe Abigail, é claro. Por onde tem andado, menina? Do que você está falando, afinal? Perguntou Franny alarmada. O que aconteceu? Simplesmente ninguém sabe ao certo. E Shirley então lhe contou o que acontecera enquanto Franny estivera na biblioteca. Quer dizer que ela se foi? Perguntou Franny, franzindo o senho. Sim, mas é claro que ela voltará, acrescentou Shirley em tom de confidência. Assim dizia o bilhete. Que era a vontade de Deus? Isso é só uma maneira de dizer, tenho certeza, replicou Shirley e olhou para Frank com certa frieza. Bem, assim espero. Obrigada por me contar, Shirley. Ainda está tendo dores de cabeça? Ah, não, elas acabaram. Vou votar em você, Frank. Hã? Sua mente estava distante, em busca de novas informações, e por um momento não teve a menor ideia quanto ao que Shirley poderia estar falando. Para o comitê permanente. Ah, sim, obrigada. Nem mesmo sei se vou aceitar o cargo. Você será ótima. Você e Suzy. Vá em frente, Fran. A gente se vê. Despediram-se e Fran se apressou de volta ao apartamento, querendo ver se Stu sabia de mais alguma coisa. Acontecendo tão logo após sua reunião da noite passada, o desaparecimento da velha senhora bateu em seu coração como uma espécie de medo supersticioso. Não gostava da impossibilidade de comunicarem à mãe Abigail suas decisões principais, como aquela de enviar gente para o oeste, para que ela opinasse a respeito. Com sua partida, Fran sentia que a responsabilidade cairia sobre seus próprios ombros. Chegando em casa, encontrou-a vazia. Por 15 minutos não encontrou Stu. O bilhete debaixo do açucareiro dizia: Estarei de volta às 9h30. Estou com Ralph e Harold. Não se preocupe. Estou. Ralph e Harold? Pensou e sentiu uma súbita pontada de medo que nada tinha a ver com mãe Abigail. Ora, por que deveria recear por Stu? Meu Deus, se Harold tentasse alguma coisa, bem, fizesse alguma graça, Stu o partiria ao meio. A não ser que Harold o pegasse de tocaia ou algo assim e... Fran apertou os cotovelos, sentindo frio, e imaginou o que Stu poderia estar fazendo com Ralph e Harold. Volto às 9h30. Meu Deus, parecia tempo demais. Ela ficou na cozinha por mais um momento, olhando para sua mochila, que colocara sobre a bancada. Estou com Ralph e Harold. Portanto, a pequena casa que Harold habitava na Arapahoe estaria deserta até às 9h30 daquela noite. A não ser, é claro, que eles estivessem lá. E se estivessem, ela poderia juntar-se a eles e satisfazer sua curiosidade. Poderia pedalar até lá rapidamente. Se não encontrasse ninguém, poderia descobrir algo que tranquilizaria sua mente, mas não se permitiria pensar a respeito. Tranquilizar sua mente. Atiçou a voz interior. Ou simplesmente deixá-la mais louca. Suponhamos que você descubra alguma coisa fora do comum. E aí? O que fará sobre isso? Ela não sabia. De fato, não tinha o mais leve vislumbre de uma ideia. Não se preocupe, estou. Mas havia preocupação. Aquela impressão digital no seu diário era indício de preocupação. Porque um homem capaz de roubar o diário de alguém e intrometer-se nos seus pensamentos é um homem sem muitos princípios ou escrúpulos. Um homem assim pode se esgueirar por trás de alguém a quem odeia e empurrá-lo de uma elevação, ou usar uma pedra, ou uma faca, ou uma pistola. Não se preocupe, estou. Porém, se Harold fizesse tal coisa, seria o seu fim em Boulder.
O que poderia fazer então? Fran não sabia. Não sabia se Harold era o tipo de homem que fantasiaria, ainda não, claro, mas no fundo do coração sabia da existência de um lugar para gente assim. Ah, sabia realmente. Colocou a mochila às costas em gestos rápidos e nervosos e caminhou para a porta. 3 minutos mais tarde, pedalava pela Broadway em direção a Arapahoe, ao radioso sol da tarde, pensando. Eles devem estar na sala de Harold, bebendo café, falando sobre mãe Abigail e tudo vai estar numa boa. Mas a casinha de Harold estava escura, deserta e fechada. Tal fato em si era uma espécie de fenômeno em Boulder. Nos velhos tempos, a casa ficaria trancada na ausência dos moradores, para ninguém entrar e roubar a televisão, o aparelho de som ou as joias da esposa do proprietário. Agora, no entanto, aparelhos de som e TV eram de graça, embora de nada servissem sem energia elétrica. Quanto às joias, qualquer um poderia ir a Denver e recolher um saco delas, a qualquer momento. Por que trancou sua porta, Harold, quando não há nada para ser roubado? Será que é porque ninguém teme tanto ser roubado quanto um ladrão? Será por isso? Ela não era do tipo que espiava pelo buraco da fechadura. Já se resignara a ir embora quando lhe ocorreu tentar as janelas do porão. Ficavam logo acima do nível do solo, opacas de sujeira. A primeira que experimentou deslizou relutante pelo trilho, deixando cair terra no piso do porão. Fran olhou em torno, porém o mundo estava quieto. Até aquele momento, ninguém, exceto Harold, optara por morar tão longe, na Arapahoe, o que também era estranho. Harold podia sorrir até rachar a cara, dar tapinhas nas costas dos outros e passar parte do dia em convívio com as pessoas. Oferecer ajuda de bom grado sempre que solicitado, às vezes até quando não solicitado. Na verdade, era altamente conceituado em Boulder. Só que o lugar que escolhera para morar, bem, isso já era outra coisa, não? Exibia um aspecto levemente diferente de como Harold via a sociedade e seu lugar dentro dela, talvez. Ou talvez ele simplesmente gostasse da quietude. Fran se enfiou pela janela, sujando a blusa e caiu no chão lá dentro. Agora a janela do porão estava ao nível dos seus olhos. Não era mais ginasta do que abelhuda, e teria que subir em alguma coisa para poder sair dali. Olhou em torno. O porão havia sido adaptado como área de brinquedos e jogos. O tipo de coisa de que seu pai sempre falava, mas que nunca tinha feito. Pensou com uma leve pontada de tristeza. As paredes eram de pinho nodoso, com alto-falantes quadrifônicos embutidos. O teto era rebaixado e havia uma grande estante repleta de quebra-cabeças e livros, um trem elétrico, um jogo eletrônico de corridas de carros. Havia também um jogo pneumático de hóquei, sobre o qual Harold pusera indiferentemente uma embalagem de coca. Ali havia sido o recanto das crianças, com pôsteres pregados às paredes, o maior mostrando o presidente George Bush saindo de uma igreja no Harlem, as mãos erguidas bem alto, ostentando um amplo sorriso. Em enormes letras vermelhas, a legenda dizia: "Você não vai querer impingir nenhum boogie-woogie ao rei do rock and roll." De repente, ela sentiu mais tristeza do que sentira desde que podia se lembrar, para falar a verdade. Atravessara fases de choque, medo e profundo terror, e um pesar que era uma selvageria inteiramente complacente. Mas aquela tristeza profunda e dolorosa era algo novo. Com ela veio uma súbita onda de saudade de Anganket, do oceano, das boas montanhas e pinheiros do Maine. Sem nenhuma razão, afinal, ela de súbito pensou em Gus, o atendente do estacionamento da praia de Anganket, e por um momento achou que seu coração se partiria de pesar e tristeza. O que fazia ali?
imprensada entre as planícies e as montanhas que dividiam o país em dois. Ali não era o seu lugar. Não pertencia àquela região. Um soluço lhe escapou e soou tão aterrorizado e solitário que ela tapou a boca com as mãos pela segunda vez neste dia. Já chega, Franny, menininha boba. Você não pode superar com tanta rapidez uma coisa dessa magnitude. Um pouco de cada vez. Se tiver que chorar, chore mais tarde. Não aqui no porão de Harold Lauder. A obrigação em primeiro lugar. Passou pelo poste a caminho das escadas e um sorrisinho amargo repuxou-lhe o rosto ao cruzar a expressão incansavelmente sorridente e calorosa de George Bush. Eles certamente lhe impingiram um pouco de bugue-ugue. Ela pensou. Alguém o fez, seja como for. Quando chegou ao alto das escadas do porão, tinha certeza de que a porta estaria trancada, mas abriu-a facilmente. A cozinha estava imaculadamente limpa. A louça do almoço lavada e secando no escorredor. O pequeno fogareiro a gás lavado e reluzente. Mas ainda pairava no ar um cheiro gorduroso de fritura, como um fantasma do Harold de antigamente. O Harold que havia se apresentado nesta parte da sua vida, entrando na casa dela ao volante do Cadillac de Roy Brannigan, enquanto ela sepultava o pai. Certamente seria muita falta de sorte se Harold escolhesse este exato momento para voltar, pensou. O pensamento a fez olhar de repente por sobre o ombro. Meio que esperava ver Harold parado à porta que levava à sala de estar, sorrindo para ela. Não havia ninguém ali, mas seu coração começou a bater desagradavelmente contra a caixa torácica. Não havia nada na cozinha, então ela passou para a sala de estar. Estava tão escuro ali que ficou inquieta. Harold não apenas trancava as portas, como também baixava as persianas. Mais uma vez ela sentiu como se estivesse testemunhando uma manifestação exterior inconsciente da personalidade de Harold. Porque alguém manteria suas persianas baixas numa pequena cidade onde era desse modo que os vivos vinham a saber e marcavam as casas dos mortos. A sala de estar estava caprichosamente limpa como a cozinha, mas a mobília era antiga e um pouco surrada. O detalhe mais bonito do cômodo era a lareira. Uma enorme obra em pedra, tendo à frente uma cornija grande o bastante para alguém sentar. Sentou-se ali por um instante, olhando em volta pensativamente. Ao mexer o corpo, sentiu uma laje solta sob o traseiro. Ia se levantar para examiná-la quando alguém bateu à porta. O medo desabou sobre ela como um peso sufocante de penas. Um súbito terror a paralisou. Sua respiração cessou e só mais tarde percebeu que havia feito um pouco de xixi nas calças. A batida se repetiu. Uma meia dúzia de pancadas firmes e rápidas. Meu Deus, pensou. Pelo menos as persianas estão baixadas, graças aos céus. Tal pensamento foi seguido por uma súbita e fria certeza de que deixara sua bicicleta lá fora, onde qualquer um podia vê-la. Deixara mesmo? Tentou pensar desesperadamente, mas por um longo momento nada recordou senão um balbúcio de tolices inquietantemente familiares. Antes de removeres o cisco do olho do próximo, tira a tora do teu. A batida soou de novo, junto com uma voz de mulher. Alguém em casa? Fran ficou absolutamente imóvel. De repente lembrou que estacionara a bicicleta nos fundos, debaixo do varal de roupas de Harold, não visível da frente da casa. Mas se a visitante decidisse experimentar a porta dos fundos, a maçaneta da porta da frente, Fran podia vê-la através do pequeno vestíbulo, começou a girar para diante e para trás em frustrados semicírculos. Seja ela quem for, espero que, como eu, não tenha o hábito de espiar pelo buraco da fechadura, pensou Fran. E depois teve de apertar as duas mãos sobre a boca para conter um insano acesso de riso.
Foi então que baixou os olhos para os shorts de algodão e viu até que ponto havia se assustado. Pelo menos não me caguei de medo, pensou. Até agora não. O riso borbulhou de novo, histérico e amedrontado, logo abaixo da superfície. Então, com indescritível sensação de alívio, ela ouviu pisadas se afastando da porta e descendo o caminho cimentado do jardim de Harold. O que Fran fez a seguir foi por um impulso inconsciente. Correu silenciosamente até o vestíbulo, onde ficava a porta da frente, e colou um olho na pequena fenda entre a persiana e a borda da janela. Viu uma mulher com cabelo escuro comprido raiado de branco. Ela subiu numa pequena motoneta Vespa que estava estacionada no meio-fio. Quando o motor ganhou vida, ela jogou os cabelos para trás e o prendeu com grampos. É a tal Nadine Cross, aquela que chegou com Larry Underwood. Será que conhece Harold? Então Nadine ligou a motoneta, deu partida com um pequeno solavanco e logo sumiu de vista. Fran soltou um longo suspiro e suas pernas ficaram bambas. Abriu a boca para soltar a gargalhada que estivera borbulhando sob a superfície, já sabendo como soaria, trêmula e aliviada. Mas, em vez disso, irrompeu em lágrimas. 5 minutos depois, nervosa demais para continuar qualquer busca, esforçava-se em passar pela janelinha do porão, trepada numa cadeira de vime que puxara para perto. Uma vez do lado de fora, conseguiu empurrar a cadeira até uma distância suficiente para ninguém perceber que havia sido usada como meio de fuga. Ainda estava fora da posição original, mas as pessoas raramente notavam tais coisas, e parecia que nem mesmo Harold frequentava o porão, exceto para estocar Coca-Cola. Recolocou a janela no lugar e caminhou para sua bicicleta. Ainda se sentia fraca, aturdida e um pouco nauseada com o susto. Pelo menos meus shorts estão secando, pensou. Na próxima vez que invadir uma casa, Frances Rebecca, lembre-se de usar suas calcinhas impermeáveis. Pedalou para fora do pátio de Harold e deixou a Arapahoe Street o mais rápido que pôde, chegando ao centro da cidade pelo Canyon Boulevard. 15 minutos depois, entrava em seu apartamento. O lugar estava em completo silêncio. Ela abriu seu diário, olhou para a impressão digital de chocolate e se perguntou onde estaria Stu. Se perguntou se Harold estaria com ele. Ah, Stu, volte para casa, por favor. Preciso de você. Depois do almoço, Stu se despedira de Glenn e voltara para casa. Ficara sentado na sala de estar alheio, imaginando onde estaria a mãe Abigail e também se perguntando se Nick e Glenn não teriam razão em deixar tudo como estava. Então bateram à porta. Stu! Chamou Ralph Britney. Ei, Stu, você está em casa? Harold Lauder o acompanhava. O sorriso de Harold estava fora do ar hoje, mas não desaparecera de todo. Ele parecia um pranteador cordial tentando ficar sério para a cerimônia de sepultamento. Perturbado pelo desaparecimento de mãe Abigail, Ralph encontrara Harold meia hora atrás, voltando para casa após ter ajudado um grupo que recolhia água no riacho Boulder. Ralph apreciava Harold, que sempre parecia encontrar tempo para ouvir e ser solidário com qualquer um que tivesse uma história triste para contar, sem dar a impressão de querer algo em troca. Ralph soltara toda a história do desaparecimento de mãe Abigail, incluindo seus temores de que ela sofresse um ataque cardíaco ou fraturasse um dos seus frágeis ossos. Isso se não morresse por passar a noite ao relento. E você sabe que aqui chove a cada maldito fim de tarde, encerrou Ralph enquanto Stu fazia café. Se ela ficar encharcada, certamente pegará um resfriado. E depois, pneumonia, acho. O que podemos fazer a respeito? Perguntou-lhes Stu. Não podemos forçá-la a voltar se ela não quiser. Bem, claro que não.
concordou Ralph. Mas Harold teve uma ideia muito boa. Stu desviou o olhar para ele. Como vai indo, Harold? Muito bem. E você? Ótimo. E Fran? Tem cuidado bem dela? Os olhos de Harold não abandonavam os de Stu, mantendo-se levemente jocosos, com um brilho agradável. Mas Stu teve uma sensação momentânea de que aquele olhar sorridente era como o sol no charco da pedreira de Brakeman, em sua terra natal. A água parecia muito atraente, mas descia a profundidades que o sol nunca alcançava. E 4 meninos haviam perdido a vida ao longo dos anos naquele lugar que todos consideravam tão aprazível. O melhor que posso, respondeu. Qual é a sua ideia, Harold? Bem, olhe, eu apoio o ponto de vista de Nick. E o de Glenn também. Eles reconhecem que a Zona Franca vê Mãe Abigail como um símbolo teocrático. E pode-se dizer que eles estão agora qualificados a falar pela zona, não estão? Stu sorveu um gole de café. O que quer dizer com símbolo teocrático? Eu chamaria de um símbolo terreno de uma aliança feita com Deus, disse Harold. E seus olhos ficaram levemente velados. Como a Santa Comunhão ou as vacas sagradas da Índia. Stu inflamou-se um pouco ao ouvi-lo. É, muito bom. Essas vacas lá na Índia deixam que elas perambulem pelas ruas, atravancando o trânsito, certo? Elas podem entrar e sair das lojas, bem como ir embora da cidade. Isso mesmo, concordou Harold. No entanto, a maioria dessas vacas é doente, Stu. Estão sempre à beira da inanição. Algumas são tuberculosas. E tudo porque são um símbolo agregado. As pessoas convenceram-se de que Deus cuidará delas. Da mesma forma como a nossa gente convenceu-se de que Deus cuidará de Mãe Abigail. Mas tenho minhas dúvidas sobre um Deus que diz ser certo deixar uma pobre vaca idiota vagar por aí em sofrimento. Ralph pareceu momentaneamente desconcertado e Stu adivinhava o que ele sentia. Era o que ele também sentia, e isso lhe dava uma medida de seus sentimentos em relação à Mãe Abigail. Achava que Harold estava beirando a blasfêmia. Seja como for, disse Harold prontamente, descartando as vacas sagradas da Índia. Não podemos alterar a maneira como as pessoas se sentem em relação a ela. E nem desejamos, acrescentou Ralph rapidamente. Certo, exclamou Harold. Afinal, foi ela quem nos reuniu, e não exatamente por ondas curtas. Minha ideia é que montemos em nossas motos e passemos a tarde fazendo um reconhecimento do lado oeste de Boulder. Se permanecermos razoavelmente próximos um dos outros, manteremos contato por walkie-talkie. Stu assentiu. Era o tipo de coisa que ele queria fazer o tempo todo. Vacas sagradas ou não. Deus ou não. Simplesmente não era certo deixar a Mãe Abigail perambular sozinha pelos arredores. Aquilo nada tinha a ver com religião. Algo assim era apenas negligência insensível. E se a encontrarmos, disse Harold, poderemos perguntar-lhe se precisa de alguma coisa. Como uma carona de volta à cidade, sugeriu Ralph. Pelo menos poderemos monitorá-la, completou Harold. Tudo bem, disse Stu. Acho que é uma ideia muito boa. Deixe-me apenas escrever um bilhete para Fran. Mas, enquanto ele garatujava o bilhete, continuou sentindo uma ânsia de olhar por cima do ombro para Harold, para ver o que ele estava fazendo às suas costas e qual a expressão que tinha nos olhos. Harold tinha pedido e obtido o trecho sinuoso de estrada entre Boulder e Netherland, porque o considerava a área menos provável. Achava que, se nem ele conseguiria caminhar de Boulder a Netherland em um dia, muito menos aquela velha caduca. No entanto, seria um passeio agradável e lhe daria tempo para meditar. Agora, faltando 15 minutos para as 7, decidiu regressar.
A Honda estava estacionada em uma área de descanso e ele sentava a uma mesa de piquenique, tomando uma Coca-Cola e comendo biscoitos. O walkie-talkie que pendia do guidão da moto, com sua antena esticada ao máximo, crepitou fracamente. Era Ralph Brentner. Eles só tinham rádios de curto alcance. E Ralph estava em algum lugar no alto da montanha Flagstaff. Anfiteatro Aurora. Nem sinal dela. A chuvarada já acabou por aqui. Depois a voz de Stu, mais forte e mais próxima. Estava no Parque Chautauqua e apenas 6 quilômetros da posição de Harold. Repita, Ralph. A voz de Ralph soou novamente. Na verdade, gritando. Talvez ele acabasse tendo um infarte. Uma bela maneira de encerrar o dia. Nem sinal dela por aqui. Estou descendo. Antes que escureça. Câmbio. 10-4, disse Stu soando desanimado. Harold, está ouvindo? Harold se levantou, limpando as mãos sujas de biscoito nos lados dos jeans. Harold, chamando Harold Lauder. Está na escuta, Harold. Harold estirou o dedo médio. O dedo vá se foder. Como chamavam aqueles trogloditas lá no ginásio de Angankit. Para o walkie-talkie. A seguir, apertou o botão e respondeu em voz agradável, mas com a nota exata de desencorajamento. Estou na escuta. Tinha me afastado um pouco. Pensei ter visto alguma coisa na vala do acostamento. Era só uma jaqueta velha, câmbio. Sim, ok. Por que não desce para o Chautauqua, Harold? Esperamos aqui por Ralph. Gosta de dar ordens, hein, seu escroto? Talvez eu tenha algo reservado para você. Sim, talvez tenha mesmo. Harold, na escuta? Sim, desculpe, estava distraído. Posso chegar aí em 15 minutos. Está na escuta, Ralph? Berrou Stu, fazendo Harold pestanejar. Ele tornou a fazer o gesto obsceno com o dedo, sorrindo furtivamente enquanto isso. Aqui para você, seu filho da puta do oeste selvagem. Entendido. Vocês estarão no Parque Chautauqua. Soou debilmente a voz de Ralph em meio à estática. Estou a caminho. Câmbio e desligo. Estou a caminho também, disse Harold. Câmbio e desligo. Ele desligou o walkie-talkie, recolheu a antena e tornou a pendurá-la no guidão. Mas ficou sentado na moto por um instante, sem dar partida no motor. Estava usando uma japona de excedentes do exército. O forte acolchoamento era confortável quando se pilotava uma moto acima de 1.800 metros de altitude, mesmo no verão. Mas a japona servia a outro propósito. Possuía vários bolsos enormes. E num deles estava um Smith Wesson 38. Harold pegou a arma e a fez girar várias vezes nas palmas das mãos. Estava plenamente carregada e pesava nas suas mãos, como se o revólver percebesse que seus propósitos eram graves. Morte, destruição, assassinato. Esta noite? Por que não? Iniciara essa expedição na esperança de que pudesse ficar a sós com Stu pelo tempo suficiente de fazer aquilo. Agora parecia que ia ter essa chance no Parque Chautauqua, em menos de 15 minutos. Mas a viagem servia também a outro propósito. Não pretendera fazer todo o trajeto até Netherland, uma cidadezinha miserável aninhada muito acima de Boulder. Uma cidade cuja única reivindicação à fama era o fato de que Patty Hutz tinha permanecido lá durante seus tempos de fugitiva. Entretanto, à medida que ia subindo, com a Honda ronronando suavemente ante suas pernas, o ar tão frio quanto a lâmina de uma navalha cega contra seu rosto, algo acontecera. Se você colocar um ímã na ponta de uma mesa e um pedaço de aço na outra,
nada acontece. Se você mover o aço para mais perto do ímã aos poucos, ele manteve essa imagem na mente por um instante, saboreando-a, lembrando a si mesmo de anotar isso no seu diário quando pegasse esta noite. Chegará uma hora em que o empurrãozinho que dá no pedaço de aço parece impeli-lo mais longe do que deveria. O aço para, mas parece fazer isso com tanta relutância, como se ganhando vida. E parte de sua vivacidade é um ressentimento da lei da física que se refere à inércia. Com mais um empurrãozinho ou dois, você pode quase, ou talvez até realmente, ver o aço tremendo na mesa, parecendo dançar e vibrar levemente, como um daqueles feijões saltadores mexicanos que se pode comprar em lojas de produtos eróticos, aqueles que parecem como nós de madeira, mas na verdade têm uma larva viva no seu interior. Mais um empurrão e o equilíbrio entre fricção e inércia e a atração do ímã começa a agir de outro modo. O pedaço de aço, inteiramente vivo agora, move-se por conta própria, cada vez mais rápido, até que finalmente beija o ímã e fica grudado nele. Um processo horrível e fascinante. Quando o mundo acabou, em junho último, a força do magnetismo ainda não tinha sido compreendida. Embora Harold achasse, sua mente nunca tivera uma tendência racional científica, que os físicos que estudavam tais coisas pensassem que estavam intimamente entrelaçadas com o fenômeno da gravidade, e essa gravidade era a pedra angular do universo. Em seu caminho para Netherland, seguindo para oeste, subindo, sentindo o ar ficar mais frio, vendo nuvens de trovoadas lentamente se avolumando em volta dos mais altos picos além de Netherland, Harold havia sentido esse processo começar dentro de si. Ele estava se aproximando do ponto de equilíbrio e, não muito além disso, alcançaria o ponto de mudança. Ele era o pedaço de aço a apenas aquela distância do ímã, em que um pequeno empurrão o impele mais longe do que a força conferida faria sob circunstâncias mais comuns. Ele podia sentir a dança em si mesmo. Era a coisa mais próxima a uma experiência sagrada que ele já tivera. O jovem rejeita o sagrado, porque aceitar isso significa aceitar a morte final de todos os objetos empíricos. E Harold também rejeitava isso. A velha era uma espécie de psíquica. Tinham-lhe dito, e assim também era Flegg, o homem escuro. Eles eram estações de rádio em carne e osso, nada mais que isso. Seu poder real se apoiaria em sociedades que se aglutinavam em torno de sinais, que eram bastante diferentes um do outro. Assim ele achava. Mas, montado em sua moto no final da esburacada rua principal de Netherland, com a luz neutra da Honda reluzindo como um olho de gato, ouvindo o gemido invernal do vento nos pinheiros e abetos, ele tinha feito algo mais do que mera atração magnética. Experimentar uma força estupenda e irracional que vinha do oeste. Uma atração tão grande que, se a contemplasse mais atentamente, ficaria louco. Harold sabia que, caso se aventurasse muito longe do braço da balança, qualquer vontade própria seria anulada. Ele ficaria exatamente como estava agora, de mãos vazias. E, por isso, embora não tivesse culpa, o homem escuro o mataria. Dessa forma, voltou atrás, sentindo o frio alívio do pré-suicida que retorna de um longo período de consideração sobre um profundo salto no vazio. Mas ele podia ir esta noite se quisesse. Sim, podia matar Redman com uma única bala disparada a queima-roupa. Depois era só se controlar. Ficar frio até que o caipira do Oklahoma chegasse. Outro disparo na têmpora. Ninguém se alarmaria com os estampidos. A caça era farta e muita gente se acostumara a abater os cervos que desciam para perambular na cidade.
Faltavam 7:10 agora. Lá pelas 7:30 já teria dado cabo dos dois. Frank só daria o alarme lá pelas 10:30 ou mais. A esta altura, ele já estaria bem longe, seguindo para o oeste em sua ronda, tendo seu livro Razão na mochila. Mas nada disso aconteceria se continuasse ali sentado na moto, deixando o tempo passar. A moto pegou a segunda tentativa. Era uma boa máquina. Harold sorriu. Irradiava felicidade. Começou a rodar em direção ao Parque Chautauqua. O crepúsculo começava quando Stu ouviu a moto de Harold se aproximando do parque. Pouco depois, viu o farol dianteiro da Honda brilhando intermitentemente entre as árvores que margeavam a íngreme alameda de subida. E então avistou a cabeça de Harold enfiada no capacete, olhando à direita e à esquerda, o procurando. Stu, sentado na beira de uma pedra usada como churrasqueira, acenou e gritou. Após 1 minuto, Harold o viu, retribuiu o aceno e pôs a moto em segunda marcha. Depois da tarde que os três haviam passado, Stu sentia-se bastante melhor em relação a Harold. Melhor do que nunca estivera, de fato. A ideia dele fora excelente, embora não tivesse dado resultado. E Harold insistira em pegar a estrada de Nederland. Devia ter passado um frio terrível, apesar da pesada japona. Quando ele freou a moto, Stu viu que o sorriso perpétuo mais parecia uma careta. Seu rosto estava tenso e muito pálido. Sem dúvida, decepcionado porque as buscas em nada resultaram, pensou Stu. Nada mesmo, hein? Ele perguntou a Harold, saltando entorpecidamente do alto da pedra de churrasco. Nadinha, disse Harold. O sorriso reapareceu, mas de modo mecânico, sem força, como um ricto. Seu rosto ainda parecia estranho e mortalmente pálido. Tinha as mãos enfiadas nos bolsos da japona. Não importa. Foi uma boa ideia. Por tudo que sei, a esta hora ela já deve ter voltado para casa. Se não voltou, podemos recomeçar a busca amanhã. Seria mais ou menos como procurar um cadáver. Stu suspirou. Talvez sim, talvez. Por que não volta para jantar comigo, Harold? O quê? Harold pareceu se encolher à claridade difusa sob as árvores. Seu sorriso parecia mais tenso do que nunca. Jantar, disse Stu pacientemente. Olhe, Franny também ficará satisfeita em revê-lo. Sem sacanagem, ficará mesmo. Bem, talvez, disse Harold, ainda parecendo desconfortável. Só que bem, tive uma queda por ela, você sabe. Talvez seja melhor se nós, deixássemos passar um tempo. Não é nada pessoal. Sei que vocês dois estão indo muito bem juntos. Seu sorriso brilhou com renovada sinceridade. Era infeccioso. E Stu retribuiu. Você é quem sabe, Harold. Mas a porta está aberta, a qualquer hora. Obrigado. Não, eu é que agradeço. Disse Stu em tom sério. Harold pestanejou. A mim? Por ter ajudado na busca quando todo mundo mais decidiu deixar a natureza seguir seu curso. Mesmo que não tenha dado em nada. Quer trocar um aperto de mão? Stu estendeu a mão. Harold a fitou apaticamente por um instante, dando a Stu a impressão de que se recusaria. Então, Harold tirou a mão direita do bolso da japona. Ela pareceu se enganchar em alguma coisa, talvez no zíper, e apertou brevemente a mão de Stu. A mão de Harold estava quente e um pouco suada. Stu deu um passo à frente dele, olhando para a ladeira. Alf já deveria ter chegado. Espero que não tenha sofrido um acidente ao descer aquela montanha terrível. Ele... aí vem ele.
Stu caminhou até a beira da alameda, um segundo farol dianteiro brilhando agora na subida, e brincava de esconde-esconde entre a cortina das árvores. Sim, é ele, disse Harold naquela voz desligada por trás de Stu. Tem alguém com ele. O quê? Veja. Stu apontou para um segundo farol de motocicleta, seguindo atrás do primeiro. Ah! De novo aquela voz opaca e esquisita, que fez Stu se virar. Você está bem, Harold? Apenas cansado. O segundo veículo pertencia a Glenn Batman. Era uma bicicleta motorizada de baixa potência. A coisa mais próxima de uma moto que ele utilizaria, e que faria a Vespa de Nadine parecer uma Harley. E na garupa de Ralph vinha Nick Andrews. Nick queria convidar todos para tomar um café ou uma dose de conhaque na casa que dividia com Ralph. Stu concordou e Harold recusou, ainda parecendo tenso e fatigado. Ele está muito desapontado, pensou Stu, refletindo que aquela não era a primeira vez que sentira empatia por Harold, mas que talvez já estivesse devendo há muito tempo. Renovou o convite de Nick, porém Harold se limitou a sacudir a cabeça, dizendo que já tivera o suficiente por um dia. Os outros imaginaram que ele queria ir para casa, dormir um pouco. Ao chegarem em casa, Harold tremia tanto que mal conseguiu enfiar a chave na fechadura. Quando por fim abriu a porta, entrou rapidamente, como se desconfiasse que um maníaco pudesse se esgueirar pelo caminho atrás dele. Bateu a porta, passou a chave na fechadura, colocou a corrente de segurança. Então recostou-se contra a porta durante um instante, a cabeça virada para trás e os olhos fechados, sentindo-se à beira de lágrimas histéricas. Assim que conseguiu se controlar, cruzou o vestíbulo, entrou na sala de estar e acendeu todos os lampiões a gás. Sentou-se em sua poltrona preferida e fechou os olhos. Quando o coração começou a bater com mais normalidade, ele foi até a lareira. Retirou a laje solta e apanhou seu livro Razão. Isso o acalmou. Um livro Razão está sempre ao alcance quando se quer ter uma noção de dívida, contas extraordinárias, juros acumulados. Era onde, por fim, registrava-se o pagamento de todas as contas. Voltando a se sentar, folheou o livro até a página onde havia parado, hesitou e então escreveu: 14 de agosto de 1990. Ficou escrevendo por quase uma hora, a caneta abrindo caminho do começo ao fim de cada linha, página após página. Ao terminar, leu o que escrevera, friccionando distraidamente a mão direita dolorida. Recolocou o livro no esconderijo e repôs a laje. Estava calmo agora. Anotara tudo o que precisava extravasar. Passara para o papel seu terror e sua fúria. Sua resolução continuava forte. Isso era bom. Às vezes o ato de escrever coisas fazia sentir-se mais irrequieto. E eram essas as ocasiões em que sabia ter escrito falsamente, ou sem esforço suficiente para afiar o gume cego da verdade até se tornar cortante, o que produziria sangue. Mas esta noite ele podia guardar o livro com a mente calma e serena. A raiva, o medo e a frustração haviam sido transferidos em segurança para o livro, tendo por cima uma pedra a escondê-lo enquanto dormia. Harold alçou uma das persianas e olhou para a rua silenciosa. Erguendo a vista para as Flatirons, pensou calmamente no quão perto estivera de ir em frente. Fosse como fosse, apenas sacando o 38 e acabando com todos os 4. Isso poria fim ao hipócrita e mal-cheiroso comitê ad hoc. Quando os liquidasse, não haveria nem mesmo o quórum. Mas, no último momento, um esfiapado cordão de sanidade se mantivera firme,
em vez de arrebentar. Ele fora capaz de soltar a arma e apertar a mão do maldito traidor. Como pudera fazê-lo, jamais saberia, mas graças a Deus conseguira. A marca do gênio é sua aptidão em adiar, e assim ele faria. Estava com sono agora. Aquele tinha sido um dia longo e movimentado. Desabotoando a camisa, Harold apagou 2 lampiões e levou o terceiro para o seu quarto. Quando cruzou a cozinha, estacou de repente, gelado. A porta que dava para o porão estava aberta. Foi até lá, segurando o lampião no alto, e desceu os 3 primeiros degraus. O medo apertou seu coração, expulsando a tranquilidade. Quem está aí? Chamou. Não houve resposta. Podia ver a mesa do jogo pneumático de hóquei. Os pôsteres. No canto mais afastado, um conjunto de malhos de croquet colocados na sua prateleira. Ele desceu mais 3 degraus. Tem alguém aí? Não, ele sentia que não havia. Contudo, isso não afastou seu medo. Desceu os degraus restantes, mantendo o lampião bem acima da cabeça. No outro lado do porão, uma monstruosa sombra dele, tão grande e negra como o gorila da rua Morgue, repetia seus movimentos. Havia alguma coisa no chão mais adiante? Sim, havia. Harold passou por trás da pista dos carros de corrida e foi até debaixo da janela por onde Fran entrara. No piso havia montículos de terra espalhada, de tom castanho claro. Ele pousou o lampião perto do peitoril. No centro daquela terra espalhada, tão claramente como uma impressão digital, havia a marca de uma sapatilha, ou tênis. Não um padrão de linhas zigue-zagueando, mas grupos de círculos e linhas. Ficou olhando para aquilo, queimando em sua mente, e então chutou a terra, que se elevou numa nuvem leve de pó, destruindo a marca. Seu rosto estava lívido como uma cabeça de cera à luz do lampião Coleman. Você vai me pagar, exclamou baixinho. Quem quer que seja, juro que vai me pagar. Sim, vai pagar. Ora se vai. Tornou a subir a escada e vasculhou a casa de cabo a cabo, em busca de quaisquer outros sinais de profanação. Não encontrou nada. Terminou na sala de estar, agora não mais com sono. Acabara de concluir que alguém, um garoto talvez, invadira a casa por curiosidade, quando então o pensamento no livro Razão explodiu em sua mente como um clarão num céu de meia-noite. O motivo da invasão era tão óbvio, tão terrível, que quase o omitira por completo. Correu até a lareira, levantou a laje e arrebatou o livro Razão do esconderijo. Pela primeira vez, teve total noção do quanto aquele livro era perigoso. Se alguém o encontrasse, tudo estava acabado. Ele, mais que ninguém, sabia disso. Afinal, tudo não começara por causa do diário de Fran? O livro Razão. Aquela pegada no porão. Esta última significava que a primeira tinha sido descoberta? Claro que não. Mas como ter certeza? Não havia como saber. Esta era a pura e maldita verdade da questão. Harold recolocou a laje e levou o livro Razão para seu quarto. Colocou-o sob o travesseiro, junto com o Smith e o Elson, pensando que deveria queimá-lo, mas sabendo que jamais poderia. O que escrevera de melhor em toda a sua vida estava naquelas folhas, os únicos escritos que resultaram da crença e do comprometimento pessoais. Deitou-se, resignada a uma noite insone, a mente disparando incessantemente em busca de possíveis esconderijos. Debaixo de uma tábua de assoalho frouxa? Nas costas de um armário? E que tal usar o velho truque da carta furtada e deixá-lo audaciosamente em uma das prateleiras? Um volume entre muitos outros volumes.
flanqueado por uma coleção de livros condensados na Reader's Digest de um lado e por um exemplar de A Mulher Total do outro? Não, seria arriscado demais. E por um exemplar de A Mulher Total do outro? Não, seria arriscado demais. Ele jamais conseguiria ausentar-se de casa em paz. Não, ele queria o livro a seu alcance, onde pudesse vê-lo. Por fim, começou a ter devaneios e sua mente, agora ficando entorpecida por um início de sonolência, seguindo à deriva sem qualquer rumo consciente, um fliperama em câmera lenta. Ele pensou: ele precisa ser escondido. Eis a questão. Se eu não tivesse lido o que ela realmente pensava a meu respeito, sua hipocrisia, se ela tivesse... Harold sentou-se aprumado na cama, um pequeno grito em sua boca, os olhos arregalados. Ficou sentado assim por um longo tempo e a seguir começou a tremer. Ela saberia? Aquela pegada no porão seria de Frank? Diários, anotações, livro-razão. Finalmente tornou a se deitar, mas demorou muito a pegar no sono. Continuou se perguntando se Frank Goldsmith costumava usar tênis ou sapatilhas. E se usasse, qual seria seu número? Padrões do número de calçado revelavam os padrões da alma. Quando pegou no sono, seus sonhos foram inquietos e mais de uma vez chorou deploravelmente no escuro, como se isso afastasse coisas que já tinham sido assimiladas para sempre. Stu chegou às 9h15 da noite. Fran estava enrodilhada na cama de casal, usando uma camisa dele que lhe chegava quase aos joelhos, e lendo um livro intitulado 50 Plantas Amigas. Levantou-se quando ele chegou. Onde foi que esteve? Estava preocupada. Stu contou-lhe sobre a ideia de Harold de saírem à procura de mãe Abigail a fim de que, pelo menos, ficassem de olho nela. Não mencionou as vacas sagradas. Desabotoando a camisa, concluiu: Não a levamos conosco, meu bem, porque não sabíamos onde estava. Estava na biblioteca, disse ela, observando-o enquanto ele tirava a camisa e enfiava no saco de roupa para lavar, pendurado atrás da porta. Ele era inteiramente peludo, peito e costas, e ela se descobriu pensando que, até conhecer Stu, sempre achara os homens peludos levemente repulsivos. Supôs que seu alívio por tê-lo de volta estava lhe pondo minhocas na cabeça. Harold tinha lido seu diário, sabia disso agora. Ficara terrivelmente apavorada ante a ideia de que podia dar um jeito de ficar a sós com Stu e, bem, fazer alguma coisa com ele. Mas por que agora, hoje, precisamente quando ela havia descoberto? Se Harold deixara o cão adormecido por esse tempo todo, não era mais lógico presumir que não queria acordar o cão afinal? E não era também possível que, ao ler seu diário, Harold percebesse a futilidade de persegui-la constantemente? Culminando com a notícia do desaparecimento de mãe Abigail, ela chegara a um estado de ânimo que a impelira a ver maus presságios até em entranhas de galinha. Mas o fato era que, se Harold simplesmente lera seu diário, não estivera lendo uma confissão para os crimes do mundo. Se o contasse a Stu o que descobrira, apenas faria papel de tola e o deixaria irritado com Harold, e provavelmente com ela própria por ser tão tola em primeiro lugar. Nenhum sinal dela, Stu. Nada. Como é que Harold parecia? Stu estava despindo as calças. Bastante acabrunhado. Lamentava que sua ideia não tivesse dado certo. Convidei-o para jantar sempre que quiser vir. Espero que você não se importe. Sabe, acho que até poderia gostar daquele chato. Você jamais me convenceria disso naquele dia em que conheci os dois, em New Hampshire. Acha que foi errado convidá-lo? Não, respondeu ela, após uma pausa para refletir. Não, eu gostaria de ficar em bons termos com Harold. Mas fiquei aqui plantada,
Pensando que Harold estaria planejando estourar seus miolos, pensou, enquanto você o convidava para jantar. Vai entender a imaginação das grávidas. Stu disse, se mãe Abigail não aparecer até o dia raiar, pensei em perguntar a Harold se gostaria de fazer outra busca comigo. Eu também gostaria de ir, disse Fran rapidamente. E há mais alguns por aí que não acreditam inteiramente que ela esteja sendo alimentada pelos corvos. Dick Volman é um deles, e Larry Underwood é outro. Tudo bem, disse Stu, juntando-se a ela na cama. Escute, o que está usando por baixo desta camisa? Um homem forte e grandalhão como você devia ser capaz de descobrir, sem precisar da minha ajuda, respondeu Fran recatada. Afinal, ela não usava nada. Às 8 da manhã seguinte, o grupo de busca começou modestamente com meia dúzia de pessoas. Stu, Fran, Harold, Dick Volman, Larry Underwood e Lucy Swan. Por volta do meio-dia, engrossara para 20 e, ao crepúsculo, acompanhado pela habitual e breve pancada de chuva com relâmpagos nos contrafortes das montanhas, mais de 50 pessoas vasculhavam o matagal a oeste de Boulder. Champinhando através de riachos, subindo e descendo desfiladeiros e invadindo as transmissões FC um dos outros. Um estranho pavor resignado substituíra gradualmente a aceitação da véspera. Apesar da poderosa força dos sonhos que elevara a mãe Abigail a uma posição semidivina na Zona Franca, a maioria das pessoas havia sofrido o suficiente para ser realista a respeito de sobrevivência. A velha já passara bem dos 100 anos e havia ficado a noite toda ao relento. E agora vinha uma segunda noite. O sujeito que abrira caminho à força através do país, da Louisiana a Boulder, liderando um grupo de 12 pessoas, resumia à perfeição este sentimento. Chegara com sua gente ao meio-dia da véspera. Ao saber que mãe Abigail desaparecera, este homem, chamado Norman Kellogg, atirara ao chão seu boné de beisebol dos astros, exclamando: que maldita falta de sorte a minha! Quem vocês botaram para procurá-la? Charlie Ippening, que se tornara mais ou menos o arauto de más notícias da Zona Franca, fora ele quem avisara sobre a neve em setembro, começou a sugerir aos demais que, se mãe Abigail caíra fora, talvez fosse um sinal para que todos fizessem o mesmo. Afinal, Boulder ficava perto demais. Perto demais de quê? Não importa. Todos sabiam que significava perto demais, de maneira que Nova York ou Boston fariam seu filho Mavis Ippening sentir-se muitíssimo mais seguro. Não encontrou adeptos. Estavam todos cansados e prontos para se fixar ali. Se ficasse frio demais e não houvesse aquecimento, eles poderiam se mudar, mas não antes. Eles estavam se recuperando. Perguntaram educadamente a Ippening se ele planejava ir embora sozinho. Ele disse que ia esperar até que mais algumas pessoas enxergassem a realidade. Chamado a opinar, Glenn Batman disse que Charlie Ippening daria um péssimo Moisés. Medo resignado foi o máximo a que chegaram os sentimentos da comunidade, acreditava Glenn Batman. Porque eles ainda eram pessoas de natureza racional, apesar de todos os sonhos. Apesar do seu medo arraigado em relação a seja lá o que estivesse acontecendo a oeste das Rochosas. A superstição, como o verdadeiro amor, precisa de tempo para amadurecer e refletir sobre si mesma. Quando se termina a construção de um celeiro, dizia ele a Nick, Stu e Fran, após a escuridão ter encerrado as buscas por aquela noite, costuma-se pendurar uma ferradura acima da porta para dar sorte. Mas, se um dos pregos se solta e a ferradura fica pendurada por uma ponta, mesmo assim não se abandona o celeiro. Chegará o dia em que nós ou nossos filhos poderemos abandonar o celeiro, caso a ferradura deixe a sorte fugir. Mas isso vai levar anos. Neste exato momento, todos nos sentimos um tanto estranhos e perdidos. Mas isso passará, creio. Se mãe Abigail está morta,
E Deus sabe que espero que não esteja. Isso provavelmente não poderia ter vindo em um momento melhor para a saúde mental desta comunidade. Nick escreveu: mas se ela iria ser um empecilho para nosso adversário, a nêmese dele, alguém a pôs aqui para equilibrar os pratos da balança. Sim, eu sei, disse Glenn, sombrio. Eu sei. Os dias em que a ferradura já não importa mais podem estar realmente passando, ou já passaram. Acredite, eu sei. Franny interveio. Você não acredita de fato que nossos netos vão ser nativos supersticiosos, não é, Glenn? Queimando bruxas e cuspindo nos dedos para dar sorte? Não sei ler o futuro, Fran, replicou Glenn. E à luz do lampião, seu rosto parecia velho e gasto. O rosto, talvez, de um mágico fracassado. Nem mesmo conseguia ver o efeito que mãe Abigail vinha exercendo na comunidade até Stu me apontar isso naquela noite na montanha Flagstaff. Mas uma coisa eu sei. Estamos todos nesta cidade por causa de 2 acontecimentos. A supergripe, que podemos atribuir à estupidez do gênero humano. Não importa se fomos nós, os russos ou os letões. Quem esvaziou o cântaro perde a importância diante da verdade geral. Ao final de todo o racionalismo, a sepultura de concreto. As leis da física, as leis da biologia, os axiomas de matemática, tudo faz parte do trajeto da morte, porque somos aquilo que somos. Se não fosse capitão viajante, teria sido qualquer outra coisa. A moda era culpar a tecnologia. Mas a tecnologia é o tronco da árvore, não suas raízes. As raízes são o racionalismo. E eu assim definiria essa palavra. Racionalismo é a ideia de que podemos sempre compreender tudo sobre o estado do ser. É um trajeto da morte. Sempre foi. Assim, podem culpar o racionalismo pela supergripe, se quiserem. Mas o outro motivo por estarmos aqui são os sonhos. E os sonhos são irracionais. Concordamos em não falar sobre este simples fato enquanto estávamos em comitê. Mas não estamos nele agora. Portanto, direi o que todos sabemos ser verdade. Estamos aqui amando de forças que não compreendemos. Para mim, isso significa que podemos estar começando a aceitar, apenas subconscientemente agora, e com um monte de deslizes deixados para trás devido à defasagem cultural. Uma definição diferente da existência. A ideia é que jamais entenderemos tudo sobre o estado do ser. E se o racionalismo é uma viagem em direção à morte, então o irracionalismo poderia muito bem ser uma viagem em direção à vida, pelo menos até prova em contrário. Falando muito lentamente, Stu comentou: bem, tenho lá minhas superstições. Andei rindo disso, mas tenho. Sei que não faz a menor diferença se um sujeito acende 2 ou 3 cigarros num fósforo. Mas 2 não me deixam nervoso, e 3 sim. Não passo debaixo de escadas e pouco estou ligando se um gato preto cruza o meu caminho. Mas viver sem nenhuma ciência, adorando o sol talvez, pensando que monstros estão jogando boliche no céu quando troveja, alto lá. Nada disso faz meu gênero careca. Ora, a mim me parece um tipo de escravidão. Mas suponha que tais coisas sejam verdade, disse Glenn baixinho. Que coisas? Suponhamos que a era do racionalismo passou. Eu mesmo estou quase certo disso. Ela já chegou e já se foi antes, estão sabendo? Ela quase nos deixou na década de 1960. A assim chamada Era de Aquário, e chegou bem perto de tirar férias permanentes durante a Idade Média. E suponhamos que, quando o racionalismo se vai, é como se um vívido deslumbramento se imponha por algum tempo e possamos ver... Ele se interrompeu, desviando o olhar. Vê o quê? Perguntou Fran. Ele ergueu os olhos para os dela. Estavam cinzentos e estranhos, parecendo cintilar com sua própria luz interior. Magia negra, disse suavemente.
Um universo de prodígios onde a água flui montanha acima. Gigantes vivem nos bosques mais profundos e dragões sob as montanhas. Prodígios brilhantes, poder branco. Levanta-te, Lázaro. Água transformada em vinho. E talvez a expulsão dos demônios. Ele fez uma pausa, depois sorriu. A viagem vital. E o homem escuro? Perguntou Fran baixinho. Glenn deu de ombros. Mãe Abigail o chama de diabrete de Satã. Talvez ele seja apenas o último mago do pensamento racional, reunindo as ferramentas da tecnologia contra nós. E talvez haja algo mais, algo bem mais sombrio. Só sei que ele existe. E não creio mais que a sociologia, a psicologia ou qualquer outra logia darão cabo dele. Acho que só magia branca o fará. E a nossa maga branca está por aí, em algum lugar, perambulando e sozinha. A voz de Glenn quase falhou e ele baixou a vista rapidamente. Lá fora já estava escuro e uma brisa vindo das montanhas lançou uma nova rajada de chuva contra a vidraça da sala de estar de Stu e Fran. Glenn acendeu seu cachimbo. Stu tirara um punhado de moedas do bolso e as sacudia para cima e para baixo, para depois abrir as mãos e ver quantas tinham dado cara e quantas dado coroa. Nick fazia elaborados rabiscos na primeira folha do bloco, e em sua mente ele via as ruas vazias de choio e ouvia, sim, ouvia, uma voz sussurrar. Ele está vindo atrás de você, mudinho. Está mais perto agora. Após algum tempo, Glenn e Stu acenderam um fogo na lareira, e todos ficaram observando as chamas sem dizer muita coisa. Depois que eles se foram, Fran estava desanimada e infeliz. Stu se sentia do mesmo jeito. Ele parece cansado, pensou ela. Devíamos ficar em casa amanhã, apenas ficar em casa, para conversarmos e tirar uma soneca à tarde. Devíamos ir com mais calma. Ela olhou para o lampião Coleman e ansiou, em vez disso, pela luz elétrica. A brilhante luz elétrica que se obtinha com um simples apertar de um interruptor na parede. Sentiu os olhos arderem com lágrimas e disse furiosa a si mesma para não começar. Não acrescentar mais isso aos problemas que já tinham. Porém, a parte dela que controlava os canais lacrimais não estava inclinada a ouvir. Então, de súbito, Stu se animou. Por Deus, não é que quase me esqueci? Esqueceu o quê? Vou lhe mostrar. Espere bem aqui. Dirigiu-se à porta e seus passos rápidos ecoaram pelas escadas. Fran foi até a porta e um momento depois o viu subindo de volta. Trazia algo na mão e era uma... Stuart Redman. Onde conseguiu isso? Perguntou, agradavelmente surpresa. Na lógica Música e Artes Populares, disse ele sorrindo. Fran pegou a tábua de lavar roupa e virou-a para um lado e para o outro. O brilho da luz refletia-se na superfície cor de anil. Músicas e artes? Descenda a Walnut Street. Uma tábua de lavar numa loja de música? Também havia uma tina danada de boa, mas alguém já tinha feito um furo nela para transformá-la num baixo. Ela começou a rir, pois a tábua de lavar sobre o sofá achegou-se a Stu e o abraçou com força. As mãos dele subiram para os seios de Fran e ela apertou ainda mais. O doutor disse que o bebê precisa de música amorosa, sussurrou ela. Hã? Ela pressionou o rosto contra o pescoço dele. Parece que esse tipo de música o faz se sentir bem. É o que a canção diz, de qualquer modo. Você pode fazer com que eu me sinta bem, Stu. Sorrindo, ele a ergueu nos braços. Bem, disse. Acho que poderia pelo menos tentar. Às 2h15 da tarde seguinte, Glenn Batman irrompeu no apartamento sem bater. Fran estava na casa de Lucy Swan, onde as duas tentavam fazer um bolo. Stu lia um faroeste de Max Brand. Ergueu a vista e viu Glenn,
seu rosto pálido e chocado, os olhos arregalados, e jogou o livro no chão. Stu, disse Glenn. Ah, cara, estou contente que esteja aqui. Algo errado? Perguntou Stu incisivamente. Alguém a encontrou? Não, disse Glenn. Ele sentou-se abruptamente, como se suas pernas tivessem fraquejado. Não são más notícias, são boas. Mas trata-se de algo muito estranho. O que é? Kojak. Tirei um cochilo depois do almoço e quando me levantei, ele estava no alpendre, adormecido. Está que é só pele e osso. Parece ter sido batido num liquidificador com lâminas rombudas, mas é ele. Está falando do cachorro? Aquele Kojak? Exatamente. Tem certeza? O mesmo cão com a plaquinha que diz Woldsville. NH. A mesma coleira vermelha. O mesmo cão. Ele está esquelético e andou brigando. Dick Ellis? Ah, o Dick ficou muito contente em cuidar de um animal, só para variar. Ele diz que Kojak perdeu um olho para sempre. Arranhões feios nos flancos e na barriga. Alguns deles infeccionados. Mas Dick cuidará dele. Deu-lhe um sedativo e passou ataduras por sua barriga. Segundo Dick, deve ter brigado com um lobo. Talvez mais de um. Sem vestígio de raiva, porém. Ele está limpo. Glenn sacudiu a cabeça lentamente e 2 lágrimas escorreram pelo rosto. O danado do cachorro veio atrás de mim. Por Deus, como lamento tê-lo deixado para trás, forçando-o a vir por conta própria estou. Estou me sentindo muito mal por causa disso. Não daria para trazê-lo, Glenn. Não de motocicleta. Sim, mas... Ele me seguiu, Stu. É o tipo de coisa que a gente lê na Star Weekly. Cão fiel segue o dono por 3.000 quilômetros. Como ele pôde fazer uma coisa dessas? Como? Talvez do mesmo modo como fizemos. Cachorros sonham. Você sabe. Por certo que sonham. Você nunca viu um adormecido no chão da cozinha, as patas se agitando? Havia um velho companheiro em Arnett, Vic Palfrey, que costumava dizer que os cães tinham 2 tipos de sonho, o bom e o ruim. O bom é quando as patas se agitam. O mau é o sonho rosnante. Acorde um cão no meio do sonho rosnante, o sonho ruim, e ele vai estar pronto para morder você. Pode apostar. Glenn sacudiu a cabeça de modo apático. Você está dizendo que ele sonhou? O que estou dizendo não é nem um pouco mais inusitado do que o que você esteve falando a noite passada. Repreendeu Stu. Glenn sorriu e assentiu. Ah, posso falar baboseiras por horas sem fim. Sou um dos maiores papos furados em tempo integral. É quando algo realmente acontece. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não fode, texano oriental. Quer ir lá ver o meu cachorro? Claro. A casa de Glenn ficava na Spruce Street, a 2 quarteirões do boldeirado hotel. A planta trepadeira na parede do alpendre estava em boa parte morta, como estavam todos os gramados e a maioria das flores em Boulder. Sem a rega diária dos cidadãos, o clima árido havia triunfado. Havia no alpendre uma pequena mesa redonda com gin e tônica. Essa coisa não é horrível para cacete sem gelo? Perguntou Stu. E Glenn respondeu. Você não nota muita diferença depois do terceiro. Ao lado da bebida havia uma bandeja com 5 cachimbos e exemplares de Zen, a arte da manutenção de motocicletas, Minha Vida no Beisebol e Meu Gatilho é Rápido, todos abertos em lugares diferentes. Também havia um saco de biscoito de queijo aberto. Kojak estava deitado no alpendre. O focinho machucado apoiado pacificamente nas patas dianteiras. O cão estava esquálido e dolorosamente maltratado, mas Stu o reconheceu, mesmo tendo-o visto brevemente.
Stu se agachou e começou a acariciar a cabeça de Kojak. O cão acordou e olhou todo satisfeito para ele. E sorriu, no modo como os cachorros parecem sorrir. Ora, este é um bom cachorro, disse Stu, sentindo um ridículo nó na garganta. Como um baralho de cartas rapidamente distribuídas com as faces voltadas para cima, ele parecia ver cada cachorro que tivera desde que sua mãe o presenteara com Old Spike, quando tinha apenas 5 anos de idade. Um monte de cachorros. Talvez não um para cada carta do baralho, mas ainda assim um monte de cachorros. Um cachorro era uma boa coisa para se ter, e, até onde sabia, Kojak era o único em Boulder. Ele olhou para cima, para Glenn e depois de novo para baixo rapidamente. Imaginou que até mesmo velhos sociólogos carecas que liam 3 livros ao mesmo tempo não gostavam de ser flagrado e chorando. Bom cachorro, repetiu, e Kojak bateu o rabo contra as tábuas do alpendre, presumivelmente concordando que era, de fato, um bom cachorro. Estou indo lá dentro por 1 minuto, disse Glenn rudemente. Preciso ir ao banheiro. Vá, disse Stu sem olhar para cima. Ei, garotão, diga lá, velho Kojak. Você foi um bom garoto, não é mesmo? O rabo de Kojak bateu com satisfação. Você não pode rolar? Brinque de morto, garoto. Role. Kojak obedientemente rolou sobre as costas, as patas traseiras arreganhadas, as dianteiras erguidas no ar. O rosto de Stu ficou preocupado ao passar a mão gentilmente sobre a sanfona branca rígida de ataduras que Dick Ellis havia colocado. Mais acima pôde ver arranhões vermelhos e de aparência inchada que, sem dúvida, evoluíram para sangue coagulado por baixo das ataduras. Alguma coisa o atacara, por certo, e não havia sido outro cão errante. Um cão teria visado o focinho ou a garganta. O que havia acontecido a Kojak era obra de alguma forma de vida inferior à de um cachorro, mais selvagem. Uma alcateia de lobos, talvez, mas Stu duvidara de que Kojak pudesse escapar de uma alcateia. De qualquer modo, ele tivera sorte em não ter sido estripado. A porta telada bateu quando Glenn voltou para o alpendre. O que quer que o tenha atacado, por pouco não lhe tirou a vida, disse Stu. Os ferimentos foram profundos e ele perdeu um bocado de sangue, concordou Glenn. Simplesmente não me perdoou por tê-lo abandonado para passar por isso. E Dick falou em lobos. Lobo ou talvez coiotes. Mas ele achou improvável que coiotes tivessem feito um trabalho assim. E assino embaixo. Stu bateu no traseiro de Kojak e o cão rolou de volta sobre a barriga. Como é possível que todos os cães tenham morrido e ainda existam tantos lobos num lugar, e a leste das Rochosas, por falar nisso, para atacar um bom cachorro como este? Acho que nunca saberemos, disse Glenn. Como também nunca saberemos porque a maldita epidemia levou os cavalos, mas não as vacas. Matou a maioria das pessoas, mas nos poupou. Nem vou esquentar a cabeça pensando nisso. Quero somente arranjar um bom suprimento de ração canina e mantê-lo alimentado. Stu olhou para Kojak, cujos olhos tinham se fechado. Ele foi dilacerado, mas seus órgãos vitais ainda estão intactos. Percebi isso quando ele rolou. Poderíamos agora ficar de olho numa cadela para ele, não é? Sim, é isso aí, disse Glenn pensativamente. Quer um gin tônica quente texano oriental? Diabo, não. Posso não ter recusado mais que 1 ano de escola profissionalizante, mas não sou nenhum bárbaro fudido. Conseguiu cerveja? Acho que posso arranjar uma lata de Coors. Quente, porém. Aceito. Ele começou a seguir Glenn pela casa. Depois parou, com a mão na porta telada, a fim de olhar de novo para o cachorro adormecido. Durma bem, garoto, disse. É bom ter você aqui. Ele entrou com Glenn.
Mas Kojak não estava adormecido. Jazia em algum estado intermediário, onde a maioria dos seres vivos passava considerável parte do tempo quando estavam gravemente feridos, mas não o bastante para estar à sombra da morte. Um comichar intenso fazia sua barriga arder como fogo, a coceira da cura. Glenn teria de passar horas tentando distraí-lo para que Kojak não arrancasse as ataduras para se coçar, reabrindo os ferimentos e tornando a infeccioná-los. Mas isso, contudo, seria mais tarde. No exato momento, Kojak, que se imaginava como Big Steve, seu nome original, satisfazia-se em pairar naquele lugar intermediário. Os lobos haviam caído sobre ele em Nebraska, enquanto ainda farejava desanimado em volta da casa de mãe Abigail, sustentada por macacos a óleo na cidadezinha de Hemiford Home. O cheiro do homem, a sensação do homem, o levar até este lugar e ali parava. Para onde ele fora? Kojak não sabia. Então os lobos, 4 deles, saíram do milharal como maltrapilhos espíritos dos mortos. Seus olhos queimavam quando fitavam Kojak. Os lábios se arreganhavam para trás, exibindo os dentes, enquanto emitiam rosnados graves e horripilantes que revelavam suas intenções. Kojak recuara, também rosnando, as patas enrijecidas escavando a terra da soleira de mãe Abigail. À esquerda pendia o balanço de pneu, projetando sua profunda sombra arredondada. O lobo líder atacou exatamente quando os 4 traseiros de Kojak deslizaram para a sombra projetada pelo alpendre. O lobo investiu agachado, procurando o ventre, sendo seguido pelos outros. Kojak saltou para o focinho arreganhado do líder, oferecendo a ele visão de sua barriga. Quando o líder começou a morder e a arranhar, Kojak fincou-lhe os dentes na garganta, as presas penetrando fundo, tirando sangue. O lobo uivou e tentou se libertar, subitamente acovardado. Conforme ele recuava, as mandíbulas de Kojak se fechavam com velocidade de relâmpago sobre o focinho macio do inimigo. O lobo soltou um uivo profundo, um grito abjeto, ao sentir o focinho aberto até os lábios, reduzido a tiras e tendões. Fugiu ganindo de agonia, sacudindo a cabeça loucamente de um lado para o outro, salpicando gotas de sangue à esquerda e à direita e na rude telepatia partilhada por todos os animais da mesma linhagem, Kojak pôde ler o pensamento incessante do adversário em fuga. Vespas em mim. Ah, vespas, e vespas em minha cabeça. Vespas estão em minha cabeça. E então os outros o atacaram. Um pela esquerda, outro pela direita, como enormes balas bombudas. O último do trio enfiando-se por baixo, rindo, abocanhando, pronto para esviscerá-lo. Kojak saltara para a direita, ganindo asperamente, querendo enfrentar primeiro aquele para poder mergulhar debaixo do alpendre. Se conseguisse se enfiar ali, poderia resistir a eles, talvez para sempre. Agora, deitado no alpendre, ele reviveu a batalha em uma espécie de câmera lenta. Os rosnados e uivos, as investidas e recuos, o cheiro de sangue que lhe havia penetrado no cérebro e aos poucos o transformando em uma espécie de máquina de lutar, só mais tarde vindo a perceber seus próprios ferimentos. Enviou o lobo à sua direita pelo mesmo caminho do primeiro, um dos olhos inutilizados e um enorme, escancarado e provavelmente mortal ferimento no lado da garganta. No entanto, o lobo também causara seus danos. A maioria dos ferimentos era superficial, porém 2 dos arranhões penetraram fundo, feridas que custariam a fechar, deixando uma cicatriz torcida, como um T minúsculo. Mesmo quando se tornou um cão velho, muito velho, Kojak viveria mais de 16 anos, muito depois de Glenn Batman ter morrido, aquelas cicatrizes doíam e latejavam nos dias úmidos. Ele conseguira se libertar,
Conseguira rastejar para baixo do alpendre, e quando um dos lobos remanescentes, alucinado pelo cheiro de sangue, tentou espremer-se atrás dele, Kojak saltou sobre o adversário, cravou os dentes e dilacerou-lhe a garganta. O outro recuou quase até a borda do milharal, ganindo inquietamente. Se Kojak o perseguisse, querendo mais briga, ele teria fugido com o rabo entre as pernas. Mas Kojak não saiu, não naquele momento. Estava esgotado. Só podia deitar de lado, ofegando rápida e fracamente, lambendo as feridas e rosnando do fundo do peito toda vez que via aproximar-se a sombra do lobo remanescente. Então escureceu e uma meia-lua enevoada cruzou o céu acima de Nebraska. E a cada vez que o último lobo ouvia Kojak vivo, presumivelmente disposto à luta, fugia ganindo. Algum tempo após a meia-noite, ele foi embora, deixando Kojak a sós para descobrir se viveria ou morreria. Nas primeiras horas da manhã, ele havia sentido a presença de algum outro animal, algo que o deixou aterrorizado, emitindo uma série de suaves gemidos. Era qualquer coisa no milharal, uma coisa caminhando no milharal, talvez o procurando. Kojak ficou trêmulo esperando para ver se a coisa o encontraria. Aquela coisa horrível que tanto parecia ser um homem quanto um lobo e um olho. Uma coisa como um antigo crocodilo. Algum tempo, não registrado, mais tarde, após a lua ter ido embora, Kojak sentiu que a coisa se fora. Adormeceu. Ficou lá, encolhido debaixo do alpendre durante 3 dias. Só saindo quando impelido por fome ou sede. Uma poça d'água se formara no pátio, abaixo do bocal da bomba de mão. Na casa havia todo tipo de restos saborosos, muitos deles sobras da refeição que mãe Abigail preparara para o grupo de Nick. Ao sentir que estava em condições de continuar, Kojak soube para onde ir. Não havia farejado para isso. Era uma sensação de calor proveniente de seu próprio tempo, mortal e profundo, um brilhante bolsão de calor que vinha do oeste. Então ele se foi, claudicando sobre 3 patas pela maioria dos últimos 8.000 quilômetros, a dor sempre mordendo seu ventre. De tempos em tempos, conseguia farejar o homem, o que o deixava ciente de estar no rumo certo, e por fim chegar a Boulder. O homem estava ali. Não havia lobos. Não experimentou nenhuma noção da coisa sombria. Do homem com fedor de lobo, daquele olho que podia ver o que quisesse, caso se virasse na direção certa. Por enquanto, tudo estava ótimo. E, assim pensando, até onde os cães podem pensar em sua cautelosa relação com o mundo visto quase inteiramente através dos instintos, Kojak se sentiu à deriva, mergulhando mais fundo, agora para um sono real. Agora para um sonho. Um sonho bom de caçar coelhos através dos trevos e do capim rabo de rato, que lhe chegavam à altura da barriga, umedecidos por um suave orvalho. Seu nome era Big Steve. O lugar ficava bem longe dali, e os coelhos saltitavam por toda a parte naquela manhã cinzenta e interminável. Enquanto sonhava, suas patas estremeciam.